das casas na Europa aumentou 4,5% no final de 2017. Mas o rendimento disponível das famílias não aumentou nessa proporção. Num contexto de taxas de juro baixas e de maior facilidade ao nível do crédito em relação a 10 anos, é a altura de perguntar qual o impacto do imobiliário na economia. Vamos dar um exemplo. Um casal compra uma casa. Ambos têm um emprego e rendimentos estáveis. A economia cresce, as taxas de juros são baixas e os bancos concedem crédito. Se o preço da casa aumenta, o capital próprio do casal aumenta também. Mas se os preços descem, o investimento perde valor. O casal deve mais do que o valor da casa. Os bancos do país têm várias hipotecas, as garantias terão menos valor, o que significa que terão menos dinheiro para financiar a economia. O casal deverá gastar mais para pagar a hipoteca, ficando com menos dinheiro para outras coisas. O casal não pode investir para aumentar o valor da casa, o mercado de emprego piora porque o setor da construção abranda. Se o casal gasta menos em produtos e serviços, as empresas faturam menos e despedem pessoas. Se o casal perde os empregos, não pode pagar o empréstimo da casa. Quando o preço do imobiliário aumenta muito, como aconteceu na Suécia no ano passado, o pagamento do empréstimo passa a ser um fardo para as famílias. Os preços estão a aumentar em toda a Europa, embora em países como a Irlanda e Portugal os aumentos se tenham registado após uma queda acentuada do mercado. O repórter Guillaume Desjardins foi até à Suécia para ver o que se passa no mercado habitacional. Desde a crise dos créditos hipotecários de alto risco, há 10 anos, os bancos tiveram de aumentar os rácios de solvência para reforçar o sistema bancário, o que dificulta a obtenção de crédito para as famílias que querem comprar casa. Nos últimos anos, os preços do imobiliário aumentaram mais rapidamente que os salários, levando as famílias a contrair dívidas elevadas. É o caso da Suécia, onde o endividamento de 1/3 das famílias representa mais de 4 anos e meio de salário. We have seen some regulations that has made it harder, for example, get a loan on the market today. Houve legislação que dificultou o acesso ao crédito. A nova lei entrou em vigor no dia 1 de março deste ano. E vemos que as famílias grandes são as mais afetadas, têm mais dificuldade em comprar apartamentos maiores. A Suécia tomou medidas para regular o mercado imobiliário. O comprador deve dar uma entrada de 15% do valor da compra e amortizar todos os anos uma parte do empréstimo. Por outro lado, nos cálculos dos riscos, os bancos começaram a dar mais peso aos empréstimos imobiliários. As famílias mais pobres têm dificuldades em reembolsar empréstimos elevados, mas a classe média também tem sido afetada pela redução do rendimento disponível devido ao aumento do preço das casas. Nos últimos anos, os preços elevados do imobiliário e a elevada taxa de endividamento pesaram sobre o orçamento das famílias suecas. Em consequência, o número de proprietários diminui, afetando toda a economia. O sistema é sustentável enquanto as taxas de juro permanecerem baixas. Mas o que acontecerá se aumentarem? O que acontecerá se as famílias gastarem menos em restauração ou nas férias para poderem pagar as taxas de juro mais elevadas? Algumas famílias serão obrigadas a vender as casas, mas pensamos que isso para já não deve acontecer. O Organismo Europeu de Regulação dos Riscos alertou a Suécia e 7 outros países europeus para os perigos da atual situação, que combina um elevado nível de endividamento para a compra de casa e uma inflação do valor das casas. Viajamos até Lyon, em França, para falar com Cédric Van Stevendel, presidente da Federação Europeia da Habitação Social. Lançámos-lhe o desafio de trazer um objeto que representa o mercado imobiliário europeu. O que trouxe? Trouxe 2 objetos. Peço desculpa por ter mudado a regra. Primeiro, chaves, que representam o que os europeus desejam e esperam obter.
A habitação é crucial para os cidadãos europeus e há cada vez mais pessoas que não encontram uma casa compatível com os rendimentos de cada um, a situação da família ou do trabalho. A habitação social tem uma má imagem. Há 1 ano e meio, em Amsterdão, na Holanda, foi proposto a organização de um festival da habitação social para mostrar toda a riqueza desse dispositivo e mostrar o que ele dá à economia aos territórios. Tenho o prazer de anunciar que o festival terá lugar em 2019 na região metropolitana de Lyon. O que o preocupa mais, a valorização excessiva das casas ou o facto da dívida imobiliária das famílias ser elevada? Hoje o problema na Europa é que o preço da habitação aumentou mais do que os rendimentos das pessoas. 1 em cada 10 europeus gasta mais de 40% dos recursos na habitação. É uma taxa de esforço demasiado elevada. As pessoas gastam demasiado para ter um teto, o que é alarmante. O segundo sinal de alarme é que essa taxa aumentou ainda mais para os mais pobres. A regulação bancária que entrou em vigor é suficiente para resolver os problemas que possam acontecer? A situação é bastante paradoxal em relação à questão do acesso ao crédito para compra de casa. As taxas são baixas, de facto, o que favorece a subida dos preços e, ao mesmo tempo, as exigências bancárias para emprestar dinheiro aos cidadãos são muito elevadas. Por isso, no final, o mercado de acesso ao crédito hipotecário favorece os mais ricos e não os mais pobres, porque o dinheiro barato não é acessível às pessoas que mais precisam dele, sobretudo as famílias jovens e as mais frágeis. O que pensa da situação em França, comparativamente a outros países europeus? Excetuando Paris, os preços estabilizaram em França. Tem razão, o indicador médio em França mantém-se estável, mas o problema na Europa é a diferença entre os territórios atrativos, as grandes metrópoles europeias e os menos atrativos. Um exemplo, na região metropolitana de Lyon, os preços aumentaram 69% entre 2010 e 2015, o que é considerável. Voltámos a ter subidas dos preços das casas próximas das de 2009. É um exemplo do que poderá acontecer se não estivermos atentos e se não implementarmos mecanismos de regulação para evitar uma nova bolha imobiliária na Europa. Obrigada pela análise, agradeço aos espectadores. Até à próxima.